o que aconteceu com Fernando Santa Cruz? Esta é a pergunta que há 45 anos traz angústia para a família dele. O jovem de 26 anos militava pelo fim da ditadura quando foi preso pelos militares e sumiu em circunstâncias nunca esclarecidas. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro criou polêmica ao afirmar que sabe o que aconteceu com Fernando. O filho que Fernando deixou é hoje presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Felipe Santa Cruz tinha 1 ano e 10 meses quando o pai desapareceu. Ele procurou a justiça para que Bolsonaro esclareça suas declarações. A reportagem é de Marcelo Canelas. Uma única foto juntos e mais nada. Quando a imagem do seu pai vem à cabeça, o que é que ele vem? Esse é um tema para mim muito duro. Eu preenchi esse vazio de depoimentos de amigos, parentes, para ter um ideal que eu pudesse, de certa forma... E em quem você se espelha? Quem era ele, então? Só um minutinho para ver. Orador experiente, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil precisa de alguns segundos para retomar o único assunto em que lhe fogem as palavras. O que eu ouço, né, dessas pessoas que conviveram com ele, que o grande traço do caráter dele era a generosidade. Felipe Santa Cruz tinha 1 ano e 10 meses quando o pai, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, desapareceu no Rio de Janeiro aos 26 anos. Fernando era militante da Ação Popular, organização de origem católica que queria derrubar a ditadura militar instaurada pelo golpe de 1964. No dia 23 de fevereiro de 1974, um sábado de carnaval, saiu da casa do irmão, no bairro do Flamengo, em direção a Copacabana. Ele tinha um encontro com Eduardo Collier Filho, também militante da Ação Popular. Nunca mais foram vistos. Os dois fazem parte da lista de 434 mortos e desaparecidos políticos da Comissão Nacional da Verdade. Mas as famílias nunca encontraram os corpos, nem souberam das circunstâncias do desaparecimento. Na segunda passada, ao criticar a atuação da OAB durante a investigação do atentado que sofreu no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro disse saber o que tinha acontecido com o pai do presidente da Ordem. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões naquele momento. No mesmo dia, ao vivo pela internet, enquanto cortava o cabelo, o presidente atribuiu a morte do pai de Felipe aos próprios companheiros de militância. Não foram os militares que mataram ele, não, tá? Todo mundo tem certeza que haviam justiçamentos. Então as pessoas da própria esquerda, quando desconfiavam de alguém, simplesmente executavam. A declaração do presidente contraria documentos oficiais. A que conclusão chegou a Comissão Estadual da Verdade em relação a Fernando Santa Cruz? Que ele foi sequestrado pelo Estado ditatorial e que esse regime, que durou 20 anos no Brasil, o matou. Qual o documento mais importante, na sua opinião, que comprova isso? É o documento que prova a sua prisão, porque em 79 foi feito um levantamento pelos órgãos de repressão e esse documento cita a prisão dele. O documento do Serviço Secreto da Aeronáutica foi encontrado no Arquivo Nacional por Lilian Gondim, amiga de infância de Fernando, companheira de Ação Popular e voluntária da Comissão da Verdade. O primeiro documento que existe que diz que Fernando foi preso, que até esse momento a família, apesar de ter batido em todas as portas, né, nunca o Estado disse que Fernando tinha sido preso. Sempre era negado. Existem 2 hipóteses sobre o destino do corpo de Fernando. Ou teria sido incinerado no forno de uma usina de açúcar em Campos, no estado do Rio, ou enterrado no cemitério de Perus, em São Paulo. Uma nova certidão de óbito foi expedida e será entregue à família este mês, dizendo tratar-se de morte não natural violenta causada pelo Estado brasileiro.
Depois disso, na quarta passada, o presidente Bolsonaro trocou 4 dos 7 integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos. 2 militares e 2 políticos do PSL foram indicados por ele. 3 gerações da família Santa Cruz receberam o Fantástico em Olinda, Pernambuco, onde Fernando nasceu. Se dizem aliviados pelo fato de Dona Zita, mãe de Fernando, não ter ouvido a declaração do presidente Bolsonaro. Ela morreu há pouco mais de um mês, aos 105 anos, depois de passar a vida lutando para encontrar o filho. Ela passou muito da dor, no sentido de que a dor faz a gente amadurecer, faz a gente ver um mundo diferente, faz a gente lutar e lutar pelo aquilo que a gente acredita. E vovó era esse exemplo de solidariedade, de humanismo. Dona Zita e o médico Lincoln Santa Cruz tiveram 10 filhos. Fernando era o 5º. O Fernando era um filho muito carinhoso, muito amigo. Ele só me chamava a velha Zita. O desaparecimento dele transformou uma pacata dona de casa num vigoroso símbolo da luta pela democracia. Tem uns versos que eu acho muito bonito, que diz assim: e o véu do esquecimento, baixando sobre as coisas, tudo apaga. Menos da mãe no triste isolamento, a saudade que o coração lhe paga. Ela, aos 102 anos, mesmo ela já perdendo a lucidez, ela ainda recitava o poema inteiro. A gente tem esse sentimento que ela viveu 105 anos justamente em busca da verdade. A pessoa, para viver muito, tem que ter uma causa para lutar. E a causa que a mamãe teve para lutar sempre foi saber o que aconteceu com o filho dela. Eu me lembro muito vovó sentada no terraço, né, sentada na cadeira de balanço, e ela ficava pensativa. Ela fazia: ai, minha filha, eu fico pensando, escutando a voz do meu filho dizer: velha Zita, tô chegando. Foi nesta casa, hoje alugada por uma loja, que Dona Zita viveu praticamente a vida inteira. Ela nunca aceitou mudar de endereço por acreditar que um dia alguém do governo podia aparecer com notícias do filho. Nem de telefone ela trocou, à espera de uma ligação que jamais aconteceu. As cartas de Dona Zita são famosas na família. Escreveu dezenas para generais, autoridades policiais, ministros, políticos do governo e da oposição, e a todos fazia a mesmíssima pergunta: onde está meu filho? As cartas de Dona Zita foram publicadas neste livro. Em uma delas, ao Marechal Juarez Távora, militar que havia sido ministro nos 3 primeiros anos da ditadura, escreveu: que direi ao meu neto quando jovem se fizer e quando me indagar que fim levou seu pai, se ele não tiver a felicidade de seu regresso? Direi que foi executado sem julgamento, sem defesa, às escondidas por um crime que não cometeu? Ao final da carta, faz ao Marechal a pergunta de sempre: é mais ao pai e à generosidade do seu coração que me dirijo, neste momento de extrema angústia e desesperança, mas é também a sua consciência de homem que endereço o meu comovido apelo: onde está meu filho? Mais de 40 anos depois, agora é o neto de Dona Zita que quer explicações oficiais. Felipe Santa Cruz ajuizou uma petição ao Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro esclareça o que disse. O presidente tem 15 dias para se manifestar, embora ele não seja obrigado a fazê-lo. Quase um tapa quando disse que, se eu quisesse, ele diria o que aconteceu com meu pai. Eu quero. Eu e todas as famílias de desaparecidos do Brasil sempre buscamos isso. Nunca minha avó morreu sonhando que um presidente da República esclarecesse para ela o que aconteceu com o filho dela. O senhor aceitaria um pedido de desculpas dele? Com toda certeza. Para mim, para o meu coração, basta. A minha vida é toda construída em negar o rancor. Porque eu tinha 2 opções na minha vida: ou viver envenenado com o que aconteceu com meu pai no início da minha vida, olhar para frente, né? Levar na vida o que de belo ele deixou.